Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto sobre a mineração, eu já falei em aulas anteriores e não custa reforçar. Portugal era conduzido por uma política econômica conhecida como mercantilismo. E o mercantilismo era uma forma de governar em que a relação entre a metrópole e a colônia ocorria por meio de um domínio. E, no caso, Portugal, por ser a nossa metrópole, exercia o poder de forma centralizador, né? Sempre buscando metais preciosos. Por quê? Porque a política mercantilista existia o termo do metalismo. E o que é o metalismo? A riqueza de um país, ela é medida de acordo com a quantidade de ouro que esse país tem em seus cofres. De maneira que era muito importante a quantidade de ouro, né, ser achado o quanto antes aqui no Brasil. Como foi apresentado, o Brasil demorou a ser encontrado ouro. A primeira atividade foi desenvolvida aqui foi a do pau-brasil. Posteriormente se desenvolveu o ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste. E aí, a partir do fim do século XVII, né, tem a descoberta das primeiras jazidas. As primeiras jazidas de ouro, já falei e mencionei para vocês, elas foram encontradas por pessoas conhecidas como bandeirantes, né? E aí o que acontece? Esses bandeirantes eram verdadeiros caçadores, né? Que buscavam não apenas metais preciosos, como também capturar índios e escravos. As bandeiras, como você pode observar aqui, as bandeiras elas eram divididas na bandeiras de prospecção, que era justamente uma forma de atender aos interesses da coroa portuguesa, em que os bandeirantes organizavam expedições. Elas eram formadas por meio de pequenos grupos, uma média de 50 pessoas, que entravam no interior do território brasileiro. E a partir de 1693, os bandeirantes, principalmente os paulistas, passaram então a encontrar as primeiras jazidas de ouro. Isso aí no território que hoje corresponde à cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Devo destacar aqui que o Brasil, basicamente, os principais povoados que existiam no Brasil estavam localizados ao longo do litoral. Por quê? Porque justamente isso tem uma relação direta com a forma, com a atividade econômica que era desenvolvida. Como até o século XVII a principal atividade econômica tinha sido a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar se localizava principalmente ao longo do litoral. Tanto é verdade que o governo português até proibiu a criação da pecuária, né, no litoral. Tinha que ser a partir de 10 léguas a partir do litoral. Por quê? Porque ao longo do litoral é onde tem os territórios que melhor se adaptam à produção de cana-de-açúcar. Estou fazendo esse paralelo para que vocês possam entender as transformações que estava acontecendo no Brasil. Como vocês podem ver, então, aqui é uma bandeira de prospecção, em que você vê geralmente aqui o destaque, né, o bandeirante, e justamente, como se observa, né, índios capturados,
provavelmente destaca na imagem, ocorreu aqui um conflito, né, em que tem homens feridos, e isso justamente mostra o quanto era perigoso também a atividade. São Paulo vai se destacar, os paulistas vão ser chamados, né, de bandeirantes. Até hoje, os paulistas exaltam essa imagem. O Palácio do Governo do Estado de São Paulo é chamado Palácio dos Bandeirantes, uma homenagem a esses homens que conduziram esse processo de busca de minério e de expansão para o interior. Então, como vocês já viram essa imagem aqui, as expedições promovidas pelos bandeirantes tornaram então justamente conhecidas o interior do Brasil. E o Brasil passou a povoar território além do Tratado de Tordesilhas. Bem, pessoal, de maneira que, a partir do momento que Portugal confirma que tinha ouro aqui no Brasil, logicamente Portugal não vai deixar esse potencial de geração de riqueza sem um devido controle. E imediatamente Portugal vai justamente se estruturar para fazer o controle da exploração de ouro. Então a mineração, né, com a descoberta de ouro, teve início então uma grande, né, migração de pessoas para o interior do país. Essas pessoas aí com a ideia do enriquecimento fácil, de chegar no interior do Brasil e encontrar logo uma grande mina, né, de ouro e ali já enriquecer, mas que na realidade isso não foi, não aconteceu de forma tão fácil. Muitas vezes ocorreram relatos de uma verdadeira exploração, porque muitas pessoas passaram a se direcionar para o interior, só que o interior do Brasil, na época, não tinha estrutura para absorver toda aquela quantidade de pessoas que estavam chegando. E aí ocorre, então, registros de pessoas passando fome, tudo mais, né? O controle de Portugal passa, então, decidir, então, para melhor organizar a capitania, criar a Capitania das Minas Gerais. O que era essa Capitania das Minas Gerais? Era justamente uma nova capitania que tornava aquela região ali, colocava um representante do governo português, e esse representante do governo português tratava de organizar a região para melhor servir a metrópole. A metrópole justamente temia, né, que se formasse ali um aglomerado humano fora de controle. Segundo o que ocorria, né, estava acontecendo uma verdadeira corrida do ouro. E dessa maneira, as pessoas cada vez mais indo para o interior estavam abandonando outra atividade que era muito importante e também gerava riqueza para Portugal, que era a atividade na lavoura do plantio da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, fumo, tudo isso aí eram atividades que também geravam renda para Portugal. Mas é como aquela expressão, né, do ouro de tolo, que é justamente as pessoas querem sempre um enriquecimento fácil, rápido, em busca do metal precioso. E cada vez mais as pessoas abandonavam o litoral e iam para o interior, tentar justamente a sorte na região das minas. A cada ano se descobriam novas jazidas e a produção só crescia, mas Portugal ainda não tinha implantado uma forma eficaz de cobrança do quinto. O quinto era justamente o imposto
cobrado, cobrado pela metrópole, a quinta parte do que era produzido. Então, aí a cada 5 quilos de ouro produzidos, né, 1 quilo ficava de impostos. Isso aí, você vai ver que durante o tempo de grande exploração, de grande quantidade produtiva, dava certo, mas com o passar do tempo, essas minas elas foram se exaurindo, foram diminuindo sua produção. E Portugal queria manter a mesma cobrança, certo? E aí isso começava a gerar problemas que resultou em movimentos, certo? Rebeliões na região das minas. Então foram criadas para a melhor fiscalizar as casas de fundição, onde era enviado todo o ouro extraído. Dessa forma, esse ouro ele era fundido, né? Fundido, e retirava dessa quantidade o quinto, que era justamente a cobrança da coroa portuguesa. O restante era transformado em barras marcadas com o selo real e devolvido para o dono. Então aí chamava-se, né, o processo chamava-se, né, quintar o ouro. Tá aqui, eu exibi na aula passada um documentário que mostrava como era feito então justamente esse processo de extração. Como eu disse para vocês, o quinto era apenas um dos impostos do governo português, o que equivalia a 20% da produção de ouro. E pedras preciosas também foram encontradas, né, na região, principalmente ao longo de rios, foi encontrado também diamantes. A coroa portuguesa chamava os impostos sobre mercadorias, cobrava impostos sobre mercadorias e também sobre pessoas que circulavam na região das minas. Na realidade, era uma forma de sempre estar tirando ouro da população. Então, havia impostos cobrados, por exemplo, sobre produtos trazidos de outras regiões da colônia, de maneira que tornava o custo de vida muito alto na região das minas. Até para você ter ideia, né? Existiam pedágios até sobre estradas e pontes. O sujeito para passar em uma determinada estrada, para utilizar a passagem de uma ponte, cobrava-se também imposto. Então isso tornava a região uma região com um custo muito alto. Então tem pesquisas que mostravam que, por exemplo, o preço de um boi no litoral era um valor, e o preço desse mesmo boi no interior do país o valor era até 4 vezes mais caro. Então, só para mostrar para vocês o quanto era caro o custo de vida. Beleza? Bom, tentando escapar das cobranças de impostos, a população começou então a praticar o contrabando, que era justamente uma forma de desviar o ouro que era extraído da região das minas, sem passar pela cobrança de impostos, sem passar pelo controle do Estado português. E aí era utilizado vários meios, né? Eles escondiam as pedras de ouro em botas, em sela de cavalo, né? E até também em imagens religiosas, que você está vendo, né? Então uma imagem de uma santa, e aqui na parte de trás tinha esse espaço onde era colocado justamente as pedrinhas de ouro. Então daí é que vai surgir a expressão Santos do Pau Oco, né? Que é justamente essa parte aqui, oca da imagem, era utilizada para o contrabando de pedras preciosas, que não passava pela cobrança de impostos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.